Fala, baralhão! Estamos aqui, seja bem-vindo ao nosso podcast para falar de pôquer, para falar da comunidade do pôquer, para falar o que acontece no nicho do pôquer, e diversas coisas que o pôquer hoje tem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no mundo. Estou aqui com dois convidados do mundo do pôquer, da nossa comunidade do pôquer aqui em Belo Horizonte. Renato Matos, que é diretor de torneio aí com vasta experiência, há muitos anos trabalhando, e Diego Lopes, que é jogador de pôquer, narra, né, faz narrações junto com o Renato dos principais torneios aqui de Belo Horizonte, do Mineiro. Então a gente vai estar aqui com os dois falando muito de pôquer, tanto no feltro como nos bastidores. E os dois sabem muito, a gente se conhece aí pelo menos quase 20 anos. É uma honra ter os dois aqui para esse primeiro programa aí, que a gente possa ter conversas muito boas hoje aqui. Prazer estar aqui, Cisolo. Tem muita coisa de bastidor para a gente conversar. A companhia é bem pertinente para um primeiro episódio, né? O alívio cômico. Tem que zoar, né? O alívio cômico da parada. Mas acho que vai ser mandar bem aqui. Né? É um prazer, muito obrigado pelo convite, Cisolão. Com certeza, né? Só tô aqui com os dois, né? Primeiros diretores do Field Mineiro, vamos falar assim, né? Nós que já trabalhamos em várias áreas ali dentro do poker, jogando que é o que a gente mais gosta, competindo, mas também tem muita história para contar aí em transmissões, né? Tem muitos anos também que eu faço, então é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Não, bacana. Vamos começar então. O seguinte, já que é o podcast do Tilt Pro, né? Então já vou colocar com os dois pés no peito do Renatão. Renatão, você foi diretor, né? Foi muito tempo diretor. Inclusive, eu posso comentar aqui que eu passei o bastão para você, né? A gente participou da primeira reunião da DTP em São Paulo. Eu fui diretor do primeiro torneio do 100K do Sierra. E, enfim, a minha pergunta agora para a gente, com os dois pés no seu peito, é o seguinte. Não que você não seja um entusiasta do pôquer, porque você narra, você sabe muito do jogo e tal. A minha pergunta é, por que você não joga pôquer? Cara, você quer honestidade. Claro. Eu não tenho bankroll para jogar poker. Eu conheço como funciona, eu vejo a luta que os meninos têm. E jogar recreativamente, eventualmente eu já joguei. Inclusive, meu gráfico deve ser melhor do que muito jogador profissional aí. Não duvido, não duvido. Pelo tanto que eu joguei, pelo tanto que eu já cheguei, eu acho que é melhor do que muito pro. Não duvido. Mas inclusive, eu já pensei nessa parada, tipo assim, como que seria viver de poker do lado de lá do balcão? Mas eu não consigo me imaginar sem saber como que eu consigo pagar minhas contas no final do mês, desse mês do próximo. O que esse povo vive é um negócio assim, pra mim é aquela coisa do empreendedor. Né? Você tem que matar um leão por dia, literalmente. Você tem que matar. Mas é isso. Eu entendo, eu gosto da dinâmica. Vamos dizer assim, a conversa do jogador de poker, eu como diretor de poker, eu sempre peguei o lado ruim da conversa, que é o povo queimado e quanto a parada. Eu queria botar uma camisa, tipo assim, R$5 a parada. Eu tava rico na hora dessa. Com certeza, você tava milionário. Você sabe disso. Eu ia te dar uma grana violenta, inclusive. Não, todo mundo. Não é só você não, todo mundo. Mas é isso. Mas as más línguas dizem também que quem joga bem na sua casa é a esposa, né? A patroa. Mano, na verdade é porque ela joga. E lá em casa tem o mal que todo jogador, a esposa de jogador tem, é eu que passo. Você chega lá em casa, tem um monte de troféu dela. É isso aí. Aí começa a ter troféu repetido, aí tem um estante lá que já não cabe mais nada. Você tem que só de leite do Mineiro, eu acho que ela tem uns 3 ou 4. E ela mata muita mulher de raiva aqui. Porque ela não é pró, não é nada do gênero. E toda vez que ela vai, ela tomou 5 Heineken, 6 Heineken. Ela já tá top 3 ali. Se ela beber mais de 10, ela crava o torneio. Com certeza. E eu sou prova viva e eu já vi também. Dieguito, aproveitando esse assunto aí, eu sei que é jogador, você joga online, joga
você começou ao vivo, né? Sim. Hoje você tá migrando mais para online, né? Isso, a minha transição de pro live, do live pro online foi justamente por causa da pandemia, né? Mas assim, no ao vivo, você vai jogar uma tela por dia, ou duas, né? Quando você sai de um clube e vai para outro. Mas a gente vai sobrevivendo ali no ao vivo, quando vem. Aí, na época, eu não era pai, né? Então, quando vinha grandes premiações, eu ficava um tempo sit out aí do jogo, porque eu ia pro mundo, entendeu? Hoje as prioridades são outras, né? A gente vira pai e depois da pandemia eu tive que me reinventar ali, porque os clubes se fecharam e eu não tinha muita coisa o que fazer, né? Depois que você ficar tão imerso ali no mundo do jogo e de repente os clubes fecharam e eu sempre fui muito reticente para jogar online. Gostei sempre ali da competitividade do live, do olho no olho ali, da competição ali, de eu escutar, de falar. Mas foi uma mudança que eu contei com a ajuda de muitos outros jogadores, principalmente na época no time que eu joguei, que era o JB, né? Pocket Team. Aí nós nos ajudávamos muito ali e foi uma mudança que ela foi gradual. Eu começava jogando 2 telas, depois 3, 4 já achava muito. Até que eu achei um limite ali. Hoje eu jogo 5 telas simultaneamente ali. Muita gente vai falar que é pouco, e eu concordo, mas pra mim, pra eu performar numa forma que eu gosto ali, jogar e pensar o jogo da forma que eu acho que eu tenho que pensar ali, eu acho que 5 telas pra mim é suficiente. E desde de então a gente vai levando aí no online. Agora o live é mais uma coisa terapêutica, né? Tipo assim, eu gosto de ir pra competir, quero ganhar. Hoje mesmo eu vou jogar o Mineiro. Mas hoje é mais uma terapia de rever os amigos, de trocar uma ideia ali, de escutar uma parada ou contar uma parada pro Renatão da vida, ou ver o tesouro queimando na mesa, não mais, né? Igual a gente já viu em outros tempos, Eu ainda mas era continuo queimando, divertido. ainda continuo queimando, mas não é como os velhos tempos, não. É, Tenho me, tenho me concentrado para sim, não fazer certos atos circenses que eu fazia. sim, a gente sempre criou um termo, né? Quando a gente jogava contra o Sisolo para pagar determinadas mãos, o Sisolo tribetava, a gente já sabia que ele tava firme, né? Mas a gente criou um termo que chama Implied Tilt. Boa. Que com blind tilt é a possibilidade de queimar os tesouros. Se você acertar sua Ah, mão, você tem um mas 7-5 ali. Na época, gente. não, Porque acontece era, até era hoje. divertido. Acontece até hoje. Muita gente paga aí algumas coisas e acerta ainda. Mas é isso, Isolão. Graças a Deus aí nós estamos na luta, igual o Renato falou, não é fácil. E você tem que matar um leão por dia e às vezes o leão vai te morder num dia, no outro dia você tem que acordar vivo de novo, zerado, emendar ali uns curativos e começar de novo. É isso aí. Vou aproveitar já esse momento aqui para agradecer meus patrocinadores. O Big Hit Games, que é na Suprema. No Instagram, se você quiser jogar através do clube, né, do Big Hit. No Instagram é bighit.games, tá? É um clube de pôquer no Suprema, que o ID do clube é 17285 e o ID do agente é 306409 para fazer o cadastro, né? Que é onde eu sou agente, né? Você vai ver lá que é Sisolo. E é um clube bem legal, que esse Big Hits já tem acho que mais de 5 anos, né? Eu jogo lá quando eu jogo na Suprema. Isso, que é Eu o jogo. clube do Fábio Issa. O Fábio Issa tá até agora, foi passar pro dia 5 do WSOP. É isso Então aí. vamos torcer aí todo mundo para ele. E agradecer ao Sierra Poker Esportes também, que há 13 anos é a maior referência do poker mineiro, né? No Instagram, Sierra Poker. Sierra.poker. O site é site.poker, Sierra.poker. No isso. Instagram é Sierra Sierra Poker. Poker. Torneio de segunda a sábado, agora começando o Mineiro. Torneio todo dia, torneios regulares todo dia em Belo Horizonte. Inclusive o Renato foi diretor muito tempo lá. Eu fui, né, primeiro diretor lá da inauguração do 100K garantido. Então, assim, é a referência mesmo no poker aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E acho que é a nossa referência também de poker live, onde a gente aprendeu e desaprendeu muita coisa, né? Fez muita amizade também, muitos inimigos. Quer dizer, eu fiz inimigos, vocês eu não sei. As Mas duas coisas, vocês falam. É melhor fazer inimigos declarados do que amigos que não, né, falsos amigos. falsos amigos, né? Concordo.
Agora eu vou aproveitando esse papo nosso daqui de introdução, já vou perguntar pro Renatão. Renatão, nós falamos aqui da patroa, que joga mais do que o senhor. Por que que o field feminino não cresce, digamos, pelo menos em Belo Horizonte, ou vemos poucas mulheres jogando pôquer hoje, assim, nos torneios regulares? Honestamente, minha avaliação de quem ficou mergulhado, sei lá, 13 anos nesse meio, eu acho que o ambiente é um fator. Não que seja machista nem nada do gênero, é porque a cabeça de homem e a cabeça de mulher funciona em dois ciclos diferentes. E eu ia perguntar isso para ele. Aquela repetição, todo dia você tá ali, o mesmo povo, as mesmas nhaca, a mesma briguinha, o mesmo lero-lero, todo dia você vê assim, é uma repetição. O dia que tem um perfil X, você chega lá, é a mesma repetição da semana passada e da outra semana. Só depende de quem tomou a bet. Tipo assim, você tomou, eu já sei como que ele reage. Aí tem o outro, eu já sei como que ele reage. E, tipo assim, eu não, acho que na cabeça de mulher esse trem não vira muito. Não. Porque homem parece que tem adore, né? A memória é aquela coisa assim, só curto prazo, longo prazo parece que ele esquece. Eu acho que é muito isso. É porque o ambiente é mais enfadonho pra mulher. Eu assim, depois a gente pode até falar, eu acho que o pôquer em si, a gente aqui de Belo Horizonte ou Minas vem muito do truco, né? A gente cresceu jogando truco. Pife. A minha mãe jogava truco, eu jogava com muitas mulheres e tal. E aí é outro assunto, que hoje o pôquer tá meio misturando com truco, tem gente que senta, mas parece que tá jogando truco. Mas eu esperava que o público feminino fosse crescer mais e também percebi isso, que o field muito pouco, muito curto, né? A gente tem alguns nomes, lógico, que foram para o online, né? A gente tem aí que até com projeção nacional, mas não em Belo Horizonte parece que não tem esse ambiente mesmo voltado para as mulheres. Na verdade, eu acho que você tem uma diferenciação do poker evento pro poker clube. Uhum. Porque hoje você tem no poker clube, eu chamo de as tia da tarde. É as mesmas tia da tarde, todo dia lá, chega, reclama do torneio, reclama do não sei o quê, reclama do não sei o quê, tá lá jogando, todo dia. Chega no começo, toma de vez em quando joga o Late Register todo, de vez em quando toma um aqui, vai lá pra fora conversar e depois volta no fim do Late Register. Mas o evento é diferente. Porque eu vejo essa diferença, eu não sei se o Diego vai concordar. Por exemplo, o Mineiro. O Mineiro é um rolê. Tem muita gente que vai pro Mineiro, é um rolê, e o cara sai de casa para ir no Mineiro. E às vezes ele vai, leva a mulher, a Sim, vem esposa muita gente do joga. interior. Sim. E já o clube não. Já o clube tem muito jogador que não vai para clube. Só vai quando você faz uma coisa maior. Sim. Parece que o jogo o do dia a dia ali, um 15K, um 20K, o pessoal não atinge um determinado público, e isso aí eu incluo muito mulher. Porque você tem as mulheres que jogam? Tem. Você tem ali umas 3 ou 4 que vão ali mais vezes, mas no Mineiro tem muito mais do que isso. Sim. O próprio Ladies no Mineiro, né? O próprio Ladies é um rolê, né? Você vê as meninas, elas estão competindo ali, elas jogam, né? Mas é legal ali a forma ali que elas jogam entre si. É bem diferente. Existe uma competitividade, sim, mas é bem diferente. Porque o field é bem menor. Geralmente o field do Ladies ali gira em torno de 20, 25 ali no máximo. O Leite é um problema. Minha visão. Eu participei assim, das organizações, o que eu vejo. A ideia do Leite seria incluir mais mulheres. Sim. Mas ao mesmo tempo, parece que as mulheres que jogam não querem que entrem mais mulheres na parada por causa da competição. Sim. Porque o Leite, ele deveria ser um torneio assim, onde você não precisa de ser pró pra jogar. Sim, muito mais mulheres mais acolhedor. que ficam inibidas tipo assim, entra... de jogar em torneios maiores poderiam estar jogando. A Márcia fazia um negócio que eu achava muito massa. Tipo assim, comemorar os aniversários no Leites. Caía Sim. pra lá, levava carrinho de doce, não sei o quê. Elas chapavam todas, ficava quebrando de mulher, tudo bêbado. E aí a que jogava menos, ela se sentia mais incluída. Porque como tá todo mundo bêbado, o negócio é uma farra mesmo, Sim, ok. Mas sim. quando é aquele jogo mais sério, isso tende a espantar
a pessoa que tá começando. Um jogador, uma potencial jogadora recreativa que vai ali Ah. jogar. Porque apesar delas serem muito amigas ali fora, comemorando aniversário, lá dentro o pau quebra. É, já, Com Entendeu? certeza. E é É porque uma são contra a as, outra. e são as porque o Mineiro Benevente, por exemplo, já é diferente. O field é muito grande, então não necessariamente você vai estar se embatendo com os mesmos jogadores ali. Mas no Ladies, elas vão embater toda etapa, praticamente as mesmas Já pessoas são com um field bem conhecidas entre curto. elas. E elas vão jogar, tem um histórico de mãos muito grande entre si, né? Sim. Esse lance das mulheres. Não, vamos passar, porque eu tava com um gancho aqui que eu perdi ele. Se eu achar ele, a gente volta nele. Pode ir. A questão é o seguinte, deixa eu aproveitar então, a gente está falando de torneios online ou live, até da pandemia foi o meu maior prêmio, né? Eu ganhei R$ 9.500, não passou disso. Ganhei, consertei meu carro e tal, Em um torneio? em um torneio. 9.500, mas Quase 5 dígitos. comparado a hoje, 9.500 não é quase nada. Não, que isso, que Ah, bala, hein? paras. Porrada é outra coisa, né? 9.500 é quase nada, que peito. Mas eu lembro na pandemia, você citou bem, que a gente às vezes pegava ali 2 telas, colocava, né, de vários amigos ali, bebia e jogava e fazia uma conferência ali, né, uma call, pra gente conversar e tal, que a gente não tava encontrando ninguém e tal. Uhum. E joguei muito tempo assim também. Só que a gente sabe que no online não tem certos tells ali, né? Que a gente gosta de jogar lá. Eu gosto de jogar lá e pegar a ficha, olhar pro cara, olhar no olho, encarar, enfim. E pegando a minha fama de queimado, de tiltado, qual foi a pior coisa que você já fez, que você não se orgulha num torneio de poker? Tá, tem algumas. Primeiro, essa parada de queimado, eu tinha um certo receio do Rondinelli dar carta pra mim. Ah, Depois, mais pra frente, descobri que não era um privilégio meu o Rondinelli fazer aquelas Aqui, barbaridades. caso você não saiba, o Rondinelli é o maior recrutador de Uber de Belo Horizonte. Ah, é? Aí, ó. Tem jogador que quebrou e começou a dirigir Uber aí com o Rondinelli, não tá escrito. E nisso, toda vez que eu tava bem difícil no torneio, ele vinha da mesa, eu já gerava isso, né? Essa situação ficava ali pra desconfortável demais. E isso acaba que eu acho que, eu acredito, muita energia, acaba que eu realmente gerava uma energia desfavorável pra mim, a ponto de ele bater umas paradas assim, absurdas contra mim. Mas aí teve um dia que eu queimei com ele e tal. Fui muito deselegante com ele, fui muito, né, ignorante, né? Falando que ele, tipo, vinha dar carta só pra me quebrar a mesa, que ele não gostava de mim e tal. E Então você chegou a pôr culpa no dealer cheguei, foi a única vez. Foi há muitos anos, né? Lá pra 2014, 2015. E aí depois toda vez que ele dava carta, eu saía, esperava ele rodar, né? Mas aí o Jorge Alain, uma vez eu chamei ele de Valas, Jorge Alain, J.A.S, né? O Jorge Alain falou assim, pô, Diego, tal, você é um cara tão bacana, é muito pai que você tá fazendo com o Rondinelli e tal. Eu falei, ó, Jorge Alain, você tem razão e tal. Aí um dia lá, eu chamei o Rondinelli no canto. Foi até o dia que eu mais queimei com ele, foi uma mão que eu tinha 6-6, eu abri raise, aí alguém me tribetou, o outro foi all-in, eu foldei. Aí o outro pagou, aí um tinha 9-9 e o outro tinha rei. Aí eu falei, o Rondinelli olhou pra mim e disse, vai bater o 6 de copa, você não acredita em mim? Aí bateu lá 6-3-3, era o 6 de copa. Aí eu queimei demais, falei, o que é isso? Véio? Só porque eu foldei, quando não foldo você não bate. Aí você Foi esse passou, dia. achou que ele tava sabendo Isso, olhar aí o baralho. depois o Jorge Alain me procurou, me chamou, eu fui falei com o Jorge Alain, procurei o Rondinelli, pedi desculpa. Falei que eu fui muito idiota, realmente. Na vida a gente vai ser idiota muitas vezes, né? Agora a decisão da gente continuar sendo vai partir da gente. Então resolvi ali e em um outro episódio que eu não me orgulho também foi quando eu caí de um torneio pra poder ganhar um dinheiro. Porque tinha gente disputando o ranking e falou assim, ó, quem for o bolha... Mas teve briga depois? Souberam? Não souberam, mas não teve briga. A situação foi a seguinte, o Carlinhos Pai, Eu lembro disso aí. o Carlinhos Pai, ele tava disputando um ranking de Omar. Então, se ele premiasse, ele ia cravar o ranking, que era R$ 5.000 o campeão do ranking. E tava na bolha. Eu tinha mais ou menos 9 para 10 blinds. E ele foi e falou: quem cair na bolha, eu vou dar R$ 1.000, hein? Já olhando pra mim, né?
Eu falei, é sério, Carlinhos? Ele falou, é. Ó, Aí eu fa- confissões ao é, vivo. tipo assim, eu tava muito apertado. Se eu premiasse, a primeira faixa de premiação era tipo uns R$ 350, eu tinha que pagar minha mãe, eu tava muito apertado. Não me orgulho disso, eu sei que eu fui Shame on you. antiético Shame on esportivamente you. falando. Na- Boa, não, faz parte. Esse podcast aqui é eu pra nem isso. pensei, na verdade, na hora que ele falou, eu falei, beleza. Aí o cabeça abriu vários calls, eu tinha 9, 10 vala dama, com 9 vala de ouros e 10 dama de espada. Eu tinha 10 blind, eu falei assim, mano, vou dobrar aqui agora, se eu dobrar, eu não vou cair mais na bolha, eu vou tentar puxar esse Essa mão call. sua é honesta. É uma mão honesta. A mão é honesta. Mas, mas eu já garanti a Você não pega tava ali. totalmente descoberto. Mas eu fui antiético, mas eu já garanti a pega ali, Você se eu não cair. tinha Ford 2 na mão, né? Mas, Você tava tipo bem. assim, foi apalavrado na mesa e se eu caísse, tipo assim, eu não ia ser o bolo, eu já tinha um ITM garantido, entendeu? Não, você fez um seguro, você jogou com seguro. Eu joguei com seguro, mas eu não pensei esportivamente nos outros que estavam competindo pelo ranking também, que no caso era o Ícaro Mas isso não é e o responsabilidade sua. Toquinha, entendeu? Eu acho que eu tava nesse dia, mas A não lembro muito, não. responsabilidade de aceitar Sim, foi minha. sim, a Eu responsabilidade poderia de não ter aceitar. aceitado, porque eu ainda tinha jogadores mais shorts que eu, então eu poderia ter esperado ali os caras cair. Tinha jogador com 3 blind, com 4. Aí eu fui Sim. pro estouro numa mão que eu poderia dar só call, que eu era big, né? Se eu errasse o bordo, como foi de fato que aconteceu, o bordo é aço 3-3. Eu tenho 9, 10 vala dama. O bordo é aço 3-3. Aí, enfim, foi outra situação da qual eu não me orgulho, eticamente falando, eu não, eu fiz algo muito errado ali contra o esporte, que a gente prega tanto. Depois, mas eu não fiz realmente na hora, eu não pensei, eu pensei só no meu lado, que eu tinha uma coisa, um boleto para acertar com a minha mãe, ela precisava ali e tal, e eu fui. E chegou depois o cabeça contou, tal, para todo mundo, cabeça, é lógico, né? Tá certo. O Issa foi e me deu um expor, né? O Issa, por isso que ele é meu ídolo, né? Até quando a gente tem que ouvir coisas que a gente não gosta, que a gente que não vai, que não são boas ali, né? De ouvir, mas eu tinha que Faz ouvir parte aquilo, da me deu um evolução, expor, né, Diego? e o Carlinho meio que rateou ali, falou que não tinha falado nada disso, aí o Issa falou assim, não, todo mundo da mesa falou que você falou, isso você não mandar o que você combinou com o rapaz também, não. Enfim, foi duas situações da qual eu não me orgulho. O que eu ia te falar a respeito do Leites é que já teve o caso do Leites das jogadoras me chamar na mesa pedindo para implementar o time bank. Pô, time Entendi. bank numa mesa que tem mulher começando a jogar, eu falei, velho, a ideia não é essa. Sim, é. A questão do torneio que a gente já passou, né? Questão de evolução mesmo, de ver a evolução do jogador ou a evolução dos torneios. Certas coisas no começo que a gente teve, por exemplo, eu fui diretor de torneio que não tinha dealer. Então a Eu gente. lembro disso. Já teve torneio aqui em Belo Horizonte que o dele jogava. Teoricamente. Não. Já teve. Mas Você lembra na época do Rogério, que Não, ele sim, fez os torneios lá que o dele dava carta pra ele. Sim. Jogando. Mas É loucura. eu fui diretor de torneios que não tinham dealer. Cada jogador dava carta. Então, assim. Eu joguei a etapa Pois na é, época era MSOP, MSOP. em Contagem. Logo que eu entrei, teve sim, uma sim, lá, sim. que a mesa grande. Aí você pega, beleza. Eu sabia embaralhar, que eu tinha feito o coach dele, mas tinha uns caras que embaralhavam, tipo, olhando no fundo, e tipo, truco. Truque, Dava carta, virava carta toda hora, era um horror, velho. O botão dava carta. Então é isso que eu tô falando. A gente viveu essa evolução, né? Vocês desbravaram, né? Você pegou quando tudo era mato, vocês Eu pegaram. fui diretor de torneio, comecei a ser diretor de torneio em 2009. Pra vocês terem uma ideia, treinei a primeira turma de dealers, de torneios e tal, que eu era da federação já, só da federação, era uma vez por mês, e depois foi mudando aí com o tempo e tal, inclusive o time bank não tinha naquela época, né? Como que a gente chamava a atenção de uma parada, o cara tancando lá, o cara pensando lá, e antigamente como que era isso? Eu fico pensando agora nesses comentários seus, mas voltando nesse assunto aí, de o que você fez de pior, né? Eu fico pensando, eu vivi, semana passada, um cara sentou do meu lado no freeze out, torneio freeze out, e perguntou assim, o que é freeze out? É uma das coisas que eu sou tilt pro, mas eu já começo a queimar. Assim, não é possível, o cara sentou do meu lado aqui e não sabe o que tá jogando. Enfim, mas esse sou eu, esse sou chaminha aqui em cima, já, cara tossindo do meu lado sem parar, eu já tô queimando. Renatão,
Você como diretor aí de vários e vários dias, vários e vários torneios, o que você já passou assim de mais engraçado em um dia que você consegue lembrar e de mais esquisito também? Não de briga, não sei o quê, mas de mais esquisito que você fala assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Primeiro conta o mais engraçado, se você puder lembrar aí, o que você já viveu nesse poker da vida aí. Mas engraçado... De jogada, não. De pessoa Situação. nova. Tipo, pessoa nova começando a jogar é o dia que o UTG que tá do lado do cachorrão. Aí o cachorrão vira pra ele e fala: quem que é o UTG? Não, eu sou o UTG. Não, eu sou o Thiago. Essa é famosa. Não, essa eu essa é vi. famosa, Essa eu essa- vi. essa- tá? É o TG? Não, sou o Thiago. Não, Thiago. E maior naturalidade, né? Ué. Ô Cisolo, é porque, tipo assim, estranho, engraçado, na minha função é complicado. Porque você é bombeiro. Você só apaga incêndio. Eles não te chamam para as festas, só te chamam para incêndio. Você não vê o cara vendo que a mesa tá engraçada. Não, é sempre rolê estranho. Nego jogando garrafa nos outros. É uns maluquices que rola por aí. Mas eu vou tentar lembrar de alguma coisa aqui, mas engraçado. Então, enquanto você lembra, eu vou contar um. Não, engraçado tem uma. O Bruno Casimiro. Eu tinha uma dealer. Maria Célia. Ela chegou junto com os meninos ali, Bafana, Tomás e tal, e ela era, tipo assim, ela era muito fraca pra matemática. Muito, muito, muito. Gente boa, até falar chega mesmo. E tem uma parada que tá na mão o Geleia, eu não lembro qual era o outro jogador, e o Casimiro. E rola uma treta que eu sei que sobra pro Geleia apostar, e o Geleia tem tipo assim, imagina que eu posso ter 1 milhão, e o Geleia tinha que pagar, sei lá, 70 mil. Totalmente 30 mil. comitado. Tá pago, não tem como. Não tinha como. Ele já tinha, tipo, 300 e tantos mil, tinha que pôr 1/10 disso no pote. E ele tá tancando. E me parece que nessa situação, o Casimiro tava trancado. E aí, era o MPS, aquele salão de torneio do Sierra, lotadaço. Sim, Imagina que sim. tem lotadaço. Sim. E aí tá parado, aquela zona, todo mundo, não sei o quê. Eu sei que o Casimiro tá lá, tipo, comemorando, não sei o quê. Eu sei que bate turn e river, e daqui a pouco sai o Casimiro dando carpado, mortal, invertido, vai embora pra casa, esquece carteira, esquece Ele é assim mesmo, telefone, ele tá queimado, esquece ele tudo, sai. porque bateu tipo runner o flush, sem dobrar. E é engraçado, né, velho? Porque o Casimiro tem vídeo dele. Tem... Vários. Ele foi tropicando a escada ali, né? Tinha uma escadinha Vários. ali. Não, é daquele tipo. Ele me ligou, acho que já tava lá em Santa Luzia, já, sei lá. E Casimiro. Casimiro tem muitos vídeos dele embora assim. Casimiro às vezes vai embora, você vai despedir dele, ele passa reto. Teve um que aconteceu com o Guilherme Avelar, numa situação de você fazer o cara pagar uma parada que é vantagem pra você. Porque antes tinha aquele lance de você pegar as fichas tudo, levar pra frente, Sim, você sim. tinha que ir. E o cara vai, puxa a ficha. Não é levar pra frente, é puxar. Porque isso tem até hoje. Né? Eu sei que o cara faz um race desproporcional lá e sobra pouca ficha pra trás, pra ele. E o Guilherme Avelar vai dar all-in. Aí chama lá, não, ele tem que... Realmente a aposta é válida. Aí ele dá all-in e o cara... Não, tá, então eu vou pagar. E ele tem tipo par de rei. E o cara tem uma banana lá, tipo 5-3 ou 5-7, sei lá. E no flop o cara já segue. Cartas vivas, né, Não. Dieguito? Cartas vivas. E, tipo assim, o cara Ramalzinho lá, e o tem cara já ramal. segue no flop. Tipo, já bate a broca e as duas pontas. Pum. É tipo 4, 6 e 8 e pum, seguiu. Aí na hora que acaba a mão, ele levanta, pô, tem que ver isso aí, você fica forçando essas regras no jogador aí, não sei o quê, pá. Eu Aí na hora que ele foi Na embora, hora ele queria na hora call, que ele foi embora, mas não é só ele, porque isso aconteceu outras Aham. vezes. Aí você pensa assim, mano, mas foi você que pediu o call. Eu sei bem, eu vou me conter aqui para não fazer. Vou me conter aqui para não fazer certos comentários, até evitando eu falar alguns nomes, né? Porque. Não, mas ó, só pra deixar claro, isso aqui é o que aconteceu com Não, ele, não. acontece com qualquer Sim, já jogador aconteceu quando você comigo. pede o call. Aquilo lá você tava falando do cara reclamar da qualidade do jogador. Sim. Pô, mas só tem jogador ruim, esse cara não sabe Sim. jogar. Pô, ele o tá cara entrando pagou com meu as all-in mãos. de 7-4.
Eu Não, tinha já azar. aconteceu comigo. É, eu falei- como que você entra nessa mas- mão com isso? Aí eu sempre pergunto, falo assim, se ele tem 7,4 e pergunta pra você, tem as asas, né? Se ele tem 7,4 e pergunta, você chova lá 500 mil fichas, e ele te pergunta se você quer call, você vai falar o quê? Não, já aconteceu comigo. Ele fala assim, eu tenho 7,4, você quer call? Você vai Eu falar o tenho, quê? Vai falar eu que quer tenho fold? agora torneios aí, tem 2 ou 3 semanas, eu de par de rei, o cara me pagou de dama e 10 off e simplesmente soltou aquele, azar, foda-se, vou pagar, tem riba e tal, não sei o que, acertou lá, ganhou e tal. Eu já virei pra ele e falei assim, eu quero ver se você vai aparecer na foto, se você aparecer na foto, do jeito que você joga, né, daquele meu jeito educado Delicado. de falar, delicado. Falei, você não vai aparecer na foto, meu amigo, porque do jeito que você joga aí não tem jeito. E não apareceu. E é engraçado essas partes do poker, porque eu tenho até lá no Sierra lá, tem o Matheus. Matheus é o sommelier do poker, você sabe isso? Matheus é O o Matheus, o dealer, é sommelier. Matheus Diri, qual O Matheus? gordinho? Sommelier de showdown. Você já É sabia o gordinho? disso? Sabia disso? Não sabia. Outro dia, né, vou ler aqui o que ele falou. Ele falou assim, chama Reserva Chorona, o sommelier, né? Reserva Chorona. Edição especial de vitimismo puro. No olfato já sentimos aquele perfume ácido de injustiça seletiva. Esse é o sommelier. O jogador exala vitimismo, fermentando com leves toques de prepotência envelhecida em ego de roqueiro falido. Eu acho que é jogando contra mim, inclusive, essa mão aqui. O corpo da birra é médio, mas a persistência é longa. Ou seja, que cara que joga todo dia ali, né? Que não aparece em foto nenhuma, mas tá lá. Segue reclamando mesmo fora da mesa. Harmoniza bem com frases como sempre comigo e esse baralho é marcado. Aí mais parece com você. Esse é o sommelier do poker hoje. É o nosso Matheus lá. Eu morro de rir com ele. E Sommelier de showdown. profissional, viu? Bela análise aí, viu? Bela análise. Bela não, análise assim, bem detalhada de tudo, Aí quando você vê. tudo que você já viu, Não, né? o sentimento, o sommelier fala de sentimento, adjetivos, dramático, repetitivo, cansativo, emocionalmente desequilibrado. Aí o sentimento com a jogada é constrangimento coletivo e Com vontade um de toque pedir de a prepotência conta. ali né, no comentário da jogada. Certas jogadas assim, a gente vê, tem certa arrogância. Eu acho que eu sou muito arrogante jogando, às vezes, né? Porque ali é individual, você tá jogando contra o outro. Muita gente quer passar que a gente tá certo, né? O tempo todo. Sim. Você não devia fazer isso e tal, mas você perdeu. A pessoa pode estar jogando errado, mas ganhou. Aí tem essa Sim. análise, né? O poker tem muito disso, né? Porque eu sempre comento isso, né? Cada um teve o contato com o poker a primeira vez de uma forma, cada um começou a entender o jogo, a aprender o jogo de uma forma, e cada um se desenvolveu o seu jogo de uma forma. Baseado nisso, a identidade de cada jogador é muito única. Então, existem jogadas que vão ser muito, que a gente chama de standard, né? Padrão ali, que as cartas vão se desenrolar naturalmente ali, todo mundo short, eu tenho as e rei, você tem dama-dama. Nós vamos embolar, vamos pro chão, E essa normal. coisa que você tá E falando existem aí. coisas do feeling também ali, que é Sim, muito sim. do feeling, e também do cara ali tá ali, muitas vezes por uma válvula de escape, né? Ele é um cara que tá ali só pra distrair mesmo, ele quer Sim, mesmo sim. pagar ali naquela broca seca ali, se cair vai Sim. pro ribai. Inclusive, uma das primeiras vezes que eu fui jogar lá foi em 2010, né? Que eu jogava até então em casa com os amigos ali no meu bairro. Você foi jogar onde? Pegar poker? BH Poker e eu fui limpar, né? Pra ver um flop e o Cisolo já meteu ali uns 5x lá, E você começava com pouca ficha. Eram 7.000 fichas ali. Aí ele meteu uma porrada de ficha e falou assim: vai limpar aqui não só. Aí eu paguei pra ver, né? Bateu um bodo qualquer lá, tipo assim. Tinha um as, né? Aí eu, novo de jogo, falei, olha, acertou. Aí ele apostou e foldou e me mostra lá, 5,9. Não vai limpar aqui não, só nessa mesma. Não é desse jeito. Esse o poker. Esse é o poker. isso. Esse é o Aí eu poker. E essas coisas vai ajustando o nosso jogo também, essas experiências, né? Minha fama é essa. Eu já quis uma vez na vida que todo limper tinha que morrer. Todo call tinha stake raiva de limper de limper. raiva tem que morrer. Ô, Cisolo, mas o que você tá falando aí a respeito da reação de jogadores, o poker é basicamente
é batalha de ego, né? Sim, Quando você perde, seu ego tá sim, perdendo. sim, Você perde pessoalmente. sim, Independente da jogada que você fez, você leva aquilo lá no âmago, velho. Acertou sim, seu ego ali. E quando você tem esses embates com seus nêmesis, seus inimigos, seus oponentes, dá o nome que você quiser sim. aí dói mais. E lembrando, gente, aqui do podcast, é jogo responsável, só pode jogar acima de 18 anos, tá? Você falou uma coisa até interessante, já linkei aqui nisso aqui. Você não é jogador, você foi diretor. Eu quero saber dos dois, né? O assunto vai ser por que que você acha que a galera joga muito pôquer e por que que o pôquer se torna tão interessante na sua visão como organizador de jogo e na sua também como depois, Diego, de jogador? Eu ia jogar esse tema aqui. Eu imagino que o jogador de poker ele tem aquele período que o poker monopoliza a vida dele. Isso tem um período e tem muito jogador que isso não passa. Porque você vê que tem muito jogador que começa a frequentar muito clube, não sei o que, daqui a pouquinho ele some. Por quê? Mulher, filho, não sei o que, vai Uhum, fazer outras coisas. E tem jogador que não, ali é a turma dele. Aí você já leva isso para fora do poker. Você já começa a fazer as resenhas com o povo do poker, aí você já vai pra quadra com o povo do poker. Aí tudo que você vai fazer é o povo do poker, aniversário do povo do poker e monopoliza a vida. sim, Eu eu acho que tem passei por muito isso. essa parte social. Sim, Porque o cara tá ali não pra ganhar, ele tá ali pra jogar com a turma dele. Eu acho que posso estar errado, tem muita gente que tá ali só pra buscar o dinheiro desse povo que vem pra brincar. sim, 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 Que é o que o pessoal reclama muito do recreativo, é o cara que paga a conta de todo sim, mundo. sim. Isso é. Eu tenho pra mim que tem muito jogador que acho que nunca viu dinheiro no poker. É, eu falo dinheiro mesmo, tipo cravar um torneio. Sim, sim, O eu cara, também entra, o já cara chega vejo. no ITM onde você, sei lá, gastou 500, pega 100, você não viu o dinheiro, você Não perdeu viu. 400 Não, já reais. eu vejo sempre. Jogo menos, mas eu sempre Mas vejo. tem muito jogador que acho que nunca ganhou e o cara quando chega e ganha, ele. E você chegou a ver o declínio, às vezes, de algum jogador, dele chegar lá, tipo, de paletó, barba feita, e passar 3, 4, 5 meses, ele. Não vão citar nome, Não, 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 mas sem não é nome, sem só eu, nome. não, né? Você Hã? já viu o nego parece, chegar lá Não, parecendo doutor, eu já. E olha doutor, que eu e não. hoje parece que o cara mora debaixo do viaduto, né? Isso. Você já percebeu esses Já. caras que chega lá e começa a pedir dinheiro Isso é emprestado? ludopatia, tem. Ó. Ludopatia, o cara que tem facilidade pra viciar, mano. No início tinha muita gente que jogava no crédito, cartão de crédito, Uhum. começava a rolar, aí de vez em Sim, quando sim. acertava alguma coisa, aí chega uma hora que o cartão passa por cima de você. Sim, vai passar. Fatal. Bola de neve lá na Tipo o time do frente. Galo, né? Chega a Selic ali e passa por cima. Lembrando que aqui é PUC, gente. Vamos falar Não, de não, eu tô outros zoando. Quem sabe esportes. porque tem dois atleticanos aqui. Pois é. Mas você chegou a conversar com alguém, com algum jogador sobre a situação dele, alguma coisa? Ou você não lembra ou não passou Ô, mesmo? Fizolo, é complicado porque você tá fazendo uma atividade legal e o cara é maior de idade jogando com os recursos dele. Mas já teve caso de eu falar, mano, Dá uma não é pra parada, ser, né? velho, Não não é pra é. ser. Do jeito que você tá dando entrada, você chega num ponto onde. Não, já teve caso, né? Do cara, se o cara pega a tampa, ele tá no prejuízo. Tá no Quer prejuízo. dizer, já teve caso do cara pegar a tampa e sair R$ 200 no lucro. Mas é. Eu lembrei do Moles Game agora, né? Que o cara ele perde uma mão inacreditável, 5% de chance dele perder e ele perde e ele joga tudo pra cima, fala que o dealer não dá carta direito e tal. E é impressionante quando algumas pessoas chegam nessa situação, né? Eu acho que, principalmente filme que retrata poker, costuma passar a ideia muito errada do jogo. Porque eles mostram, tipo aquela cena do 007, que tem aquele all-in quadro, Sim, sim, que um sim, sim. flusha, o outro Sim, fula, acontece, e mas ele faz. sim. Não, aquilo É, é desenhado. o jogo aquilo ali é Desenhado. Ainda mais desenhado. naqueles valores. Sim, sim, E a pessoa de fora vê aquilo e acha que o jogo é uma coisa de sorte. sim. Eventualmente é. Porque a gente tá chegando num tempo onde você não consegue, igual antigamente você fazia, dar um raisezinho ali, igual eu falava, é o mini raise mais um cabelinho. Não existe isso mais. O Diego tá aqui, ele joga, você joga também. Uhum. Você pega o filtro do Sierra ali, mano, vem, sei lá, 500 mil,
O mini raise é 13 mil. E a volta ali é 57. Uhum. E o outro põe tudo na tela. E quando você vê o showdown, você fala, mano, o que vocês estão julgando? Sim, sim. Não, já teve isso, caso. no pré-break, no aquele- pré-breakadão, assim, no pré-max aquele rate, Monster. o pessoal vai pro embolo Que mesmo. eles inventam Monster, Big Monster, Sim. Super Monster. Teve uma vez que você começava, sei lá, com 500 blind, ou um absurdo desse aí. Beleza, começa o torneio. Com 2 minutos de torneio, você vê se é o win call. Sim. Aí você olha assim. E não é as rei, rei, não. Aí você vai ver lá, é as rei, as valete. Sim, sim. E você claro. fala, mano, no meu torneio é barato. Eu falo, ah, tá. É o mesmo nível do cara que entra pra jogar do meu lado e pergunta o que que é freeze out. É o mesmo nível. Mas esse cara que pergunta o que é freeze out, às vezes acontece do cara chegar querendo jogar e não sabe onde que ele tá. Ele tá sim. querendo jogar. Porque ele viu. Porque igual eu, quando eu comecei a acompanhar poker, foi highlights do WSOP. Sim. Bicho, é sensacional aquilo. Sim, Texas eu Passava conheci acho que assim, na o Texas eu ESPN. conheci assim. Mano, Sim, passava na sim, ESPN. sim. Aí tinha um jogo do Play 2 que era WSOP. Era alguma coisa da. Não sei se era WSOP por causa da marca, mas era tipo, você começava jogando no porão da sua casa. Aí você tinha que ganhar o jogo que você joga com seus amigos ali. Aí você ia jogar num cassino. Aí ali tinha Omar High-Low, tinha Horse, tinha 8-Game. E eu não sabia como que jogava isso. E detalhe, eu já ganhei um torneio de 8-Game fazendo heads up com o Fábio Isso, tá? 8-Game, tá? É credencial. Credencial demais. E você, Diegão? Vamos lá, o poker pra mim, pessoalmente falando, o poker pra mim foi algo que eu gostei ali do início, porque eu sempre fui muito competitivo, desde a época da escola, né? Desde a época de criança ali, eu jogava bola de rua contra rua lá no meu bairro, lá onde eu moro. Na escola também disputava os campeonatos, futebol, ping-pong. Já gostava de um baralho desde criança, por conta de acompanhar meus pais ali, meus tios jogando buraco, aprendi a jogar buraco e tal, que sempre queria ganhar. Então o baralho já tava na veia. Já tava na veia e a competitividade também. Juntou uma coisa com outra. Eu conheci o Texas Hold'em mais ou menos na mesma época que ele, com os highlights da ESPN. Eu acompanhei aquele mundial que o Chris Moneymaker cravou em 2003, transmitido pela ESPN, que era a narração, se eu não me engano, era do Ari Aguiar. De Sérgio Prado. E o comentário era do Acário, mas o Sérgio Prato era ele que tomava conta ali da transmissão ali, ele que era tipo editor-chefe ali da parte do poker da ESPN. Uhum. Então a partir dali eu comecei a conhecer o Texas e fui jogando, mas eu acredito que o poker, ele, quando é jogado de forma saudável, aí eu tô falando do ponto de vista geral, né? Ele acrescenta muito ali na vida de qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não só joga, não seja jogador profissional, mas tenha o poker como um hobby ali. Se ela levar a coisa de uma maneira saudável, principalmente ali na parte de torneios, que foi quando eu migrei, né? Que eu joguei Cash Texas muitos anos em Belo Horizonte, o que me ajudou muito para chegar nos torneios também, porque quando você joga Cash Texas, você cria uma base deep de jogo muito grande, jogar pós-flop, né? Que você tá sempre deep. Então, acho que a jornada dos torneios, do poker ali, mentalmente falando, o jogador se desafiar a passar bons e maus momentos para qualquer pessoa, não só para mim que vivo do jogo, né? E de coisas paralelas ao jogo, como as transmissões. Não só para mim, a jornada ela é muito, muito saudável e mostra muito o que é a vida também, entendeu? Ali, Ludicamente mostra várias coisas para bons e maus desenvolver. momentos, Bons, maus. escolhas, Pessoas, você escolhas, se amigos. adaptar, exatamente. Você se Confiança própria, né? adaptar suas decisões Adaptação. às pessoas que estão à sua volta naquele momento, no caso, os adversários. Então, acho que se a pessoa levar o jogo ali, os torneios, jogar o poker de uma forma saudável e ter um controle do que ela vai jogar, do que ela vai investir, eu acredito que acrescenta muito ali na vida pessoal, na vida profissional dela. E de um outro ponto de vista, só para concluir esse trecho aí do que é o poker para mim, eu percebo também que o poker também ele é uma porta de entrada ali para muitas pessoas fazerem network em diversos setores, entendeu? O cara joga poker, vai conhecer na mesa ali outras pessoas da atividade, ele vai apresentar seu trabalho. Então eu vejo muitas relações comerciais ali, empresariais sendo criadas ali no meio do poker, pessoas se conhecendo Bacana. E e como é que formando você grandes parcerias. identifica gente ruim jogando na mesa? Ruim de jogo? Conta pra mim. Pelo várias formas, assim.
pela forma que ela joga as fichas na mesa, ela não tanca muito para tomar as decisões, pela size bet, pela. Quando você vê com que Entra tipo de de limp, mão. Você tem que ver entra o muito jogo. de limp, Hã? entra muito de limp. Hoje tem jogadas Paga muito, né? Não acredito que mais pra te limp passividade. Eu hoje quer acredito dizer que que a eu jogo bola. passividade ela é uma Boa, que norteia mais boa. assim, É um pagar. ponto em comum entre os Pago, jogadores. pago. Paga em vez de pago. apostar, né? Em vez Você de dar você raise, jogar seu boleto, cartão de crédito lá, pago, Boa. É a passividade, sim, mas eu acredito que o limp hoje até eu já vi boas jogadas de limp ali que Não, me sim, surpreenderam. sim, claro. O limp, assim, não necessariamente a pessoa limpar porque ela é ruim, mas se tiver um sentido ali, porque às vezes ela tá dando raise, o cara tá tribetando ela toda vez. Então ela tá dando raise, o cara tá acelerando o Sim, jogo. Então a sim. mão que ela quer ver que ela tem boa jogabilidade pós-flop, em vez de ela dar raise call, dá limp call, que ela vai investir menos pra poder jogar contra esse jogador. Mas é isso, dentro do pouco que eu vejo, são formadas muitas alianças, muitas amizades, né, que se estende até para além do pouco. Por exemplo, dia 17 agora tem o futebol, a pelada da galera da Tereza, que eu vou jogar, apesar eu sou da confraria, com muito orgulho. Você começou a jogar bola, eu jogava bola com você, com o pessoal do Nós poker. jogamos há muitos anos atrás, Pitão jogou, o João Simão jogou com nós naquela Chamava Piranhas pelada. Futebol Clube. É essa, e debaixo das traves, sempre operando milagres. Pronto, falei. Eu lembrei de uma passagem aqui, daquele assunto inicial lá, engraçado, eu tenho que contar essa. Pode falar, isso é bom Quando a lembrar. gente quando a gente começou a fazer transmissão lá na Na rádio, Gabalha, né? aquela era o quê? Poker Show, né? BH News, Isso, era isso. Tinha o É, canal BH BH News. a gente começou a fazer lá era a equipe da TV mesmo. Então você Uhum. tinha cameraman, tinha uns 3, 4 cameramen espalhados e tal. E você trabalhava com o ponto, onde você escutava o que um câmera tá mandando pro outro, não sei o que, aquele. E na época o Calil tava fazendo a transmissão, e quando alguém era eliminado, o Calil ia pro Dropbox lá para poder fazer a entrevista. Ele foi entrevistar novamente, né, o Casimiro. E aí o Casimiro abriu o coração dele, falou do filho dele, não sei o que, mano. Ele ficou uns 5 minutos falando, tem uma hora que o cara fala no ponto assim, meu Deus, o cara achou Jesus no baralho. Velho, foi um negócio que todo mundo que tava trabalhando na transmissão começou a rir, ficou tipo uns 2 minutos, crise de riso. Mas essas histórias são muito engraçadas mesmo, gente. Eu tenho uma não tão engraçada mas assim, se você pegar para perceber, eu fui diretor do Mineiro no, Mangabeiros ali? no Porcão. Porcão. Aí no Porcão o pessoal chegava lá, isso que a gente tá contando aqui. Chegava lá, já almoçava, já começava a beber antes do jogo, o jogo começava, continuava. Aí tinha um jogador, né? Ele já não tá no field do Mineiro mais. E ele tava liderando o ranking para ser campeão mineiro e tal, jogando bem as etapas e tal. E ele me falou, ó, eu tô tomando um remédio aqui e tal. Eu preciso comer alguma coisa ali que eu já bebi e tudo. Eu falei, beleza, né? Ele já tá guiando ele, mas me falou pessoalmente. A gente conversava muito e tal. Cara, Renatão, você acredita que ele até comeu, mas continuou bebendo? De repente ele deu uma desmaiada em cima da mesa, vomitou em cima da mesa. Ele. Nó. Que situação. Foi engraçada, mas também foi estressante, né? Tenso, né? Foi tenso. Tenso de não saber se ele ia voltar, se ele tava passando mal, se tinha que pegar a ambulância e tal. De repente ele levanta e começa a rir, ele começa a falar que vai no banheiro, não sei o quê, limpa a mesa. Levei ele lá no banheiro, consertou rápido e tal. Voltou pro jogo. Voltou pro jogo. Só que aí perdeu tudo e não foi campeão mineiro. Foi Mas outra pessoa. você Na lembra época nem dele, lembro. né? Eu lembro Você lembra dele. história. Não tem como esquecer, né? Então, assim, essas situações que a gente vive, né? Que o poker tem, às vezes, na questão do evento, na questão de jogar, organizando. Eu tinha um assunto aqui para eu falar com o Renatão, que é o seguinte, que a gente viveu a DTP, você viveu muito mais o poker que eu. Sim. Para quem não sabe, está escutando agora, eu fui diretor 4 anos do Campeonato Mineiro, né? Mas o Campeonato Mineiro acontecia uma vez por mês. Tinha um satélite e era o Mineiro, e só isso que acontecia. Mas era uma vez por mês? Por Você mês. tinha
Quantas etapas? Não, podia ter 10, 9 etapas, mas era uma vez por mês. Mas os valores também eram irrisórios. Sim, o O poker valor de era premiação era 200, irrisório. 300 e tal, enfim. Eu lembro que a entrada até era cara, Sim, o cara mas paga. o field O field era era bem pequeno. menor, né? O field era pequeno. Então assim, você que viveu o poker todo dia, e muito mais do que eu, assim, no sentido depois que o Serra abriu, de todo dia ter que fazer torneio, todo dia receber jogador, organizar, dealer, ficha, local, enfim. Você viveu uma mudança do cerimonial do poker, que às vezes o jogador, que a gente senta hoje nos torneios em Belo Horizonte, às vezes o jogador senta do seu lado ali, ele joga todo dia, mas ele não lê a regra, ele não lê o cerimonial, ele não lê certas coisas que ele pode ou não pode fazer. Qual que é hoje algumas coisas que precisa mudar um pouco, ou em Belo Horizonte ou no poker, do cerimonial, do comportamento do jogador, para a gente ter um poker, digamos assim, mais direcionado e melhor, assim, jogado nesses torneios hoje? Mano, hoje você tem um problema a ser resolvido, que é os clubes são muito permissivos com a regra. Tem muita regra que é solenemente ignorada, e a gente tem diretor que aplica e diretor que não aplica. E o diretor que aplica é o chato, que não aplica é gente boa. E com isso você vai corrompendo ali o mineiro é onde você tem a regra mais bem aplicada, onde você tem os flós que estão acostumados com o evento e eles aplicam a regra. E a regra, gente, a regra não é porque a organização gosta da regra. A regra é convivência. É uma coisa que ajuda o seu jogo a ser melhor. Alguém a não te constranger, não te forçar a fazer nada, o seu ambiente ficar um ambiente bom para todo mundo. E ficar justo para todo Sim, mundo, né? a Direitos mesma e regra deveres para para todo os mundo. dois da sua parte. Só que é porque tem gente que acha que é melhor do que os outros. Tem jogador que acha que é melhor que os outros. Ah, você não pode fazer isso não, porque ele é o fulano, Flamengo. A regra é a mesma. Eu como diretor, eu sempre tive aquela visão de, por exemplo, o Fábio, que é um dos donos do Sierra. Mano, a regra com ele era o dobro da regra. Sempre foi. Por quê? Para ser justo. Porque se eu vou aplicar nos outros jogadores, ele que é o dono, a regra vai ser o dobro. E não tem conversa. Já tem um negócio que, às vezes, o rebuy, né? Ou a reentrada, rebuy. Às vezes, quem tem mais dinheiro vai reentrando e tudo já deixa de ser justo, né? Um pouco. Essa parte, ela é a parte comercial. Pois é, Isso aí a gente não pode ser hipócrita. pois é. O mundo, ele existe. O cara classe Sim, A, o cara sim, classe B sim, e o cara classe D. sim, Existe. sim. Infelizmente, Já tira um pouco de justiça, é isso que eu tô falando. não porque no jogo em si você não tem vantagem ou desvantagem. Não, claro, Isso aí é uma comodidade diferente. claro. Lá no jogo eu falo, por exemplo, porque às vezes você comete um erro, onde eu vou chegar e vou falar, não, Didi, é chegado meu, ali dá pra passar, vou dar uma advertência nele. E você comete, eu vou lá e te puno. Uhum. O diretor, ele tem a jornada dele ali, que no começo ele quer punir tudo, depois chega uma Sim, hora que ele toca, sim, foda-se, já eu não tá sei punindo bem, nada. eu sei bem. E o ideal é você ter o equilíbrio. Sim, Você saber julgar a parada e, tipo assim, a sua carteira, você tem a carteira, ok, mas você não precisa usar ela toda hora. O negócio é você prevenir para não deixar a parada sair de controle, que é uma coisa que eu sempre fiz, que é você tá andando no salão, ouvido de diretor. Você sentiu o zum, 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 você já cola na mesa. sim. Você evita o problema. Porque eu já tive muito problema que a gente deixou acontecer. Chega com o tempo, você fala, não vai acontecer, porque Sim. eu mato ali, né? Mas tem algo que você pensa em que tem que mudar ou algo que poderia mudar? Eu acho que o pessoal começar a tomar mais conta do ambiente. Principalmente as bagunças. Bagunça. Eu falo bagunça é tipo, um jogador conversa da mesa 1 com a mesa 10. Os dois trocando ideia. Isso é um negócio que sim, cabe punição pros dois. Mano. sim. Porque aí começa a zona. Quando você faz isso com o cara que você falou aí, que tem o privilégio de receber o pai na mesa, não sei o quê, mano, sua autoridade não existe. Sim. Aconteceu isso em São Paulo comigo. Eu tava no Campinas, eu esqueci o nome do. H2 Campinas? Não, no H2, não, a outra que tinha lá, Aham, do Denão. sim. Tava jogando lá, tava eu, o Diogo, tava a turma lá, cada um numa mesa. E na minha mesa, na mesa do Diogo, sentou um cara, tipo assim, imagina que ia ser 10 níveis de leite registro. O cara deve ter sentado no terceiro. Do terceiro até o 10º, ele deu em todas as mãos. Todas as mãos. E ficava um dealer do lado dele só pondo ficha pra ele. E esse cara tava assim, só faltava ele subir em cima da mesa pra dar win, porque ele tava jogando, bebendo. Não sei se era só bebendo, né? Mas tava.
Aí chega uma hora que o dealer da minha mesa, ele fala alguma coisa, tipo assim, ô amigo, você não pode fazer isso não, porque você bateu, não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei, dele, é sério que você vai chamar a atenção dele por causa disso? Com aquele cara fazendo aquilo ali, você vai chamar a atenção dele por causa disso? Porra, Tô entendendo. vamos pôr perspectiva aí, né? Você tá cobrando um cara que não fez nada aí na hora que passa da linha. Realmente, Só tá os contra a bainhos regra. dele já bateu Mas garantido. o outro, mano, Só os bainhos dele já bateu garantido. já. não, é desse tipo, é o cara que paga metade do É baile. isso que eu comentei com relação a poker e truco, né? Sim, não, Mas mas pelo aí... visto não é só em Belo Horizonte, né? Não, isso tem pra todo lado. Acho que é no Em Brasil São Paulo, inteiro. Não, inclusive, teve um caso no inclusive, em São Paulo Nordeste. acontece numa proporção muito maior, porque Sim. o poder aquisitivo é maior lá, Sim. entendeu? Teve um caso no Nordeste que eles tiraram um diretor do torneio por causa de um jogador que era balé e reclamou porque, de uma aplicação de regra. Isso é ridículo. E você, Diego, qual regra hoje que poderia dar uma melhorada ou poderia mudar no poker ao vivo? Em termos de regra, assim, eu acho que a parte eu tenho que confessar que a parte na hora de estolar o tempo ali, é, tem muita gente que estola desnecessariamente. Inclusive, é a meu benefício quando eu tô vendo que eu... Principalmente pay jump, alguma É coisa. isso, Na eu acho. bolha. Sim, eu acho que tem que partir da gente também, mas eu acho que se não partir da gente, tem que ser quem estiver dirigindo o torneio ali. Eu acho que tem que tomar medidas quando vê que existe uma constância de estolar tempo ali de determinado jogador e falar, meu amigo, não tem como você tá pegando tanta carta assim que tá te deixando tanto em dúvida ali, não. A partir de agora só tem os 30 segundos. E aí, né? Mas basicamente é isso. Eu nunca parei ali assim pra observar ali questão de regra. Falinha eu acho que é uma regra que ela já não é aplicada mais, né? Mas Mas você sabe o que é falinha? é uma falinha que ela não pode induzir o jogador a fazer nada com relação à mão, não é isso? Condicional, isso. Ela, É mais mão. ou menos. Isso, mas pra mim, com relação à falinha, eu sempre joguei, eu dancei conforme a música, né? Se me deu falinha, eu também entrei na dança, eu só não gosto, como já aconteceu comigo em São Paulo, dos caras da falinha, na hora que eu der a falinha, eu venho ver falar comigo. Foi inclusive o que aconteceu comigo lá. A forma de eu comemorar, às vezes ela é muito intensa, já Você deixo cabe claro. punição. Já deixo claro que aqui não é nada pessoal. Mas eu já tomei punição, inclusive fui excluído do torneio. Ah, exclusão. Não sei o que você fez pra comemorar, não. Não, não foi por conta da comemoração, foi por conta da forma que me falaram, e aí eu dei o motivo, sim. A exclusão foi justa, mas. Você retrucou da maneira desproporcional. Mas tinha um cara lá em São Paulo, que até hoje, quando eu passo por ele, eu nem cumprimento, né? Ele parou de me cumprimentar a partir da última vez que ele me cumprimentou, eu não cumprimentei de volta. Mas ele já, quando eu fui lá com a Carolina. Bem-vindo ao meu time, Diego. Na época que eu namorava a Carolina, a gente foi pra São Paulo. E aí ela tava na mesa e esse cara foi muito deselegante com ela, né? Ela é baixinha ali e tal. Quando eu vi, ela tava incomodada, meio chorando. Cheguei perto, ela começou a chorar. Aí eu falei, tá, beleza. Aí por sorte eu sentei na mesma mesa. Aí, enfim, ela deixou a bolsa dela lá embaixo, o cara falou, não, pede alguém. Esse mesmo cara quis ser muito solícito depois que eu cheguei, né? Quis ser muito educado com ela. Não, pede alguém, eu peço alguém pra pegar lá pra você, porque ele era um cara que dava muito bain, tinha um poder aquisitivo muito grande, então todo mundo queria fazer ele se sentir bem lá, e ele tinha uma certa moral lá. Sim, sim. Aí eu falei, não, isso aí não precisa não. Tem coisa que tem forma melhor de ajudar ela, que eu, por exemplo, respeitando ela quando ela estiver na mesa. Já dei uma nele assim, ele já viu, né? Enfim, nesse torneio eu cheguei na reta final e aí toda hora que eu puxava um pote, eu levantava e gritava, ai credo, o Galo ganhou mais uma vez. E o Galo tinha acabado de ser campeão brasileiro. Bons tempos. O Galo 2021, né? 2021, isso. E eu tinha acabado também de ganhar um torneio lá, que foi o maior torneio da minha carreira, né? Aí, comemorando, mas feliz, ela jogando cash mais baratinho lá, feliz, todo mundo divertindo com ela, eu me divertindo, só que esse cara tava muito incomodado, e eu percebi que ele foi no diretor. E toda vez ela ia lá pra ver como é que eu tava, entrava na área de torneios, e o diretor mandou ela sair. Só que a esposa dele também tava indo. E ele também já tinha caído e tava indo lá torcer pra esposa, era o contrário. Aí o diretor falou que eu tava comemorando de forma muito assintosa, tudo, parará, eu falei, tudo bem.
Mas aí, de forma alguma, eu estou desrespeitando ninguém aqui na mesa. Entendeu? Pode perguntar aos meus colegas aqui, eu tô tudo aqui muito agradável, tô brincando. Isso em São Paulo mesmo. Isso em São Paulo, na Max. Aí, de repente, já perdi a graça, sabe? Isso era perto do ITM já. O diretor voltou e falou assim: você falou que comemoração, tal, é esporte. Eu falei, ué, é esporte. Porque ele tá vindo pra torcer pra esposa dele aqui e ela não pode vir torcer pra mim. Por que, que é dois pesos, duas medidas? Por que, que a regra tá aplicando só pra nós aqui? Aí ele foi e falou, mas aqui você não pode comemorar. E fui diversas vezes voltando. Eu falei, quer fazer uma coisa? Vocês não querem que eu fique aqui, não? Então pega minhas fichas, então. Deixou aqui as fichas na mesa. Pega minhas fichas aí, então, já que vocês não querem. Não quero estar num lugar que ninguém quer que eu esteja, não. Aí, realmente, dessa forma aí, eu já tava estourado, né? Aí ele... Olha, a partir de agora você tá excluído do torneio, você é excluso. Sério, te excluiu de prima? Não, ele me advertiu, eu parei até, então não falei Sim. mais nada com ninguém, e ele continuou indo lá, me mostrando toda hora que ele tava me irritando, né, o diretor. Toda hora ele tava indo lá. Aí uma hora eu queimei, aí eu bati as fichas na mesa com força. Aí ele me excluiu, aí falaram que eu e ela tinha que sair do clube, parará, parará. Aí eu veio de segurança e falei, não, ninguém A vai pôr Max não. existe ainda? Não. Acho que Quebrou, fechou. né? Aí o Bruno Irata, né, que era na época lá um dos que tomava conta lá, que era muito gente boa, conversou comigo devagar e tal, e eu só falei, ninguém vai pôr a mão nela, né? Eu vou conversar com ela, ela não queria sair, que a Carolina meio pipinada, quando ela tava brava, já tinha tomado um. Aí eu convenci ela, mas foi uma... Enfim, tipo assim, comemorações elas têm que ser podadas assim, em excesso também, soco na mesa e tal. Mas eu acho que o diretor tem que ter o tato pra aplicar Uhum. ali, e o jogador também tem que ter a humildade de receber e saber que você Sim, cedeu, sim. Não, né? tem. Eu tive, mas depois ele continua insistindo, Não, porque é eu bom nunca acabei saber queimando. também que tem mais tiltados Uhum. no field do que só eu. Você não está sozinho nesse É, mundo. não estou sozinho. Mas não é o tilt, é o dia. Você pega o dia certo, É, já é. a pessoa certa no dia errado é Eu o já tinha tilt. bebido também, por isso Não, que e outra, tem outra versão. Essa é a versão dele, né? Você Sim, tem que ver a versão de quem tem que ver tava É. a versão de todo assistindo. mundo, é. Não, realmente, a versão dele vai falar que eu falei muito palavrão depois, né? Que eu fui e ele tá certo também. Foi um dia, assim, a ser esquecido, mas eu aprendi muito, depois eu voltei lá. Não, se você aprendeu, não é pra esquecer, não. Você tem que lembrar desse dia. Não, a ser esquecido a parte ruim, né? Pra não ser No moral ridículo. da história, você vai jogar poker, não leva sua mulher, não, porque você vai acabar arrumando confusão. Pode ser também. E É a uma gente tá, moral, mas é um ensinamento bem muita interessante gente isso falou, aí pô, mesmo. tal, você não era assim. Eu falei, velho, ela tava divertindo, eu também, a gente tinha bebido, não é culpa dela. A decisão que me levou a ser expulso foi a decisão minha. A gente tava se divertindo, foi um dia muito legal, a gente tava se um Sim, comemorando o sim. outro, gritando, ai, credo. Pô, o Galo tinha ganhado o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos, mano. E os caras falaram, tarará, mas nossa, eu falei, pois é, gente, vocês ganharam todo ano, eram vocês que ganhavam daqui. Um Corinthians, Palmeiras, não sei o quê, Flamengo, Cruzeiro também já me encheram o saco, passei minha adolescência sofrendo bullying. Meu time só apanhando. Agora eu posso comemorar, chegou minha vez. É meu one time, num pouco a gente fala isso. Com Vai chegar certeza. nosso one time? Com certeza. E, senhores, gostaria mais. É muita história aqui. Eu acho que os três aqui, acho que era um podcast para um dia inteiro, de lembrar das histórias, de passar pelos torneios. Agradecer mais uma vez o Big Hit Games no Supremo aqui. Quem quiser, vai estar embaixo aqui do YouTube, ou vai estar no Instagram também, como é que faz o número do clube, do agente, para estar comprando crédito, para estar jogando os melhores torneios. E embaixo também, para quem não conhece o Sierra, a gente faz o convite, né? Que é há 13 anos a maior referência do poker mineiro. A gente está gravando hoje, inclusive começa o CMP, né? Eu fui diretor do CMP vários anos, Renato também. Eu já fui vice-campeão, nunca consegui cravar, mas já fui vice-campeão de uma etapa, né? Não campeão geral, mas são pessoas lá que fazem o poker em Belo Horizonte há 13 anos, desenvolvem. Eu tenho honra de fazer parte da Federação Mineira, tenho honra também de ter sido o primeiro diretor do Sierra, então agradeço pelo apoio sempre ao Sierra. E gostaria de agradecer os dois, Renatão, Diego, por esse podcast aí. Eu acho que com certeza eu vou convidá-los, porque a gente tem história, muita história, para falar, para discutir, né? Não contar parada somente, mas para falar do poker, como que o poker é feito em Belo Horizonte, por quê, para quem, quando. E acho que a gente tem. O poker proporciona isso também, né? Essa conexão de pessoas, onde a gente fala da nossa vida, a gente não
encontra só no poker, a gente já viajou junto para jogar, mas a gente... RPT, né? RPT, Um do melhor. tomar café, né? Sim. Almoçar, falar, e aí, meu amigo, o que você tá passando? Conversar sobre a vida também, né, Renatão? Eu não tive tanta... Não, a gente andou a Paulista quase toda. Renatão andando a Paulista contando da vida até chegar no H2 hotel. na época lá, o antigo, um dos primeiros H2 Pinheiros, lá. né? No segundo H2. Segundo H2. Então, agradecer ao Renatão, ao Diego aqui pelo podcast. E vamos ver o próximo podcast, quem são os entrevistados. Vou marcar, mas com certeza fica o meu convite aqui para os dois voltarem. Tá bom? Agradeço a todo mundo aqui por até acompanhar o Fala Baralhão. A gente está no Instagram, Fala Baralhão Podcast. É só seguir a gente lá. E o canal no YouTube, Fala Baralhão. Tá bom? Baralhão, obrigado. Valeu.